Irmãs, uma coisa que nós precisamos observar muito e ter muito cuidado também nesse ponto é quando Deus ele começa a prosperar, abençoar a sua vida financeira. Eu não sei o que acontece, mas é algo que nós precisamos ter muito cuidado e redobrar a oração, a vigilância, porque há uma predisposição de dar problemas, no sentido de viver na dependência total de Deus e pedir ao Senhor para guardar. Interessante que quando a pessoa está na prova, está na luta, está naquele deserto, a pessoa busca, clama, pede ao Senhor para Deus dar um refrigério e coloca diante do Senhor. E ali quando Deus ele começa a abençoar, irmãs, eu não sei o que acontece, mas nós não podemos esquecer. A pessoa não pode esquecer. E sempre pedir a Deus para guardar o coração. Eu conheci uma moça, eu contei isso aqui no canal. Ela pertencia lá ao grupo de oração. E uma certa feita eu fiz uma ministração lá nesse grupo de oração. Tinha pouquinhas pessoas lá. Eu fiz uma ministração. E eu, sem saber da vida daquela irmã, eu comecei a falar a vida daquela irmã. Eu sem saber, irmãs. E ali eu comecei a falar, a pregar. Falei, pessoas que têm uma vida regalada, 3 carros na garagem. E ali, irmãs, eu sem saber, eu comecei a falar ali da vida daquela irmã. E depois ali, né, daquela pregação, algumas pessoas eu conhecia, outras não, né? E essa veio por intermédio de uma outra. E depois ela me procurou, ela falou, irmã Raquel, você falou minha vida. Você não me conhece, mas eu vou te contar uma história. Isso aí que você falou é bem isso daí mesmo. E ali, irmãs, ela confidenciou, ela falou para mim, esses dias eu estava lembrando muito claro disso, que ela estava comentando que ela e o marido tinham uma vida muito arregalada. O meu marido, ele trabalhava acho que numa empresa. Ele tinha um alto rendimento, viu, irmãs, financeiro, e isso possibilitou eles comprarem uma casa muito boa, quase assim que uma mansão, a casa, muito grande, mas muito grande, vários compartimentos. A casa, a casa ficava até em frente a um lago, né? Eu não vou falar aqui o local, né? Eu não posso ficar dando muitos detalhes, mas assim, é uma casa enorme, irmãs, que ficava assim em frente a um lago, é uma área muito nobre. E olha, irmãs, ali eu sei que eu ali na pregação sem saber, né? Eu até dei detalhes. Eu falei, olha, irmãs, tem pessoas que são tão arregaladas porque é Deus que dá, eu contando na pregação. Tem pessoas que têm um carro social, um carro esporte, um carro. Como é que foi? Eu falei lá mais um outro tipo de carro. E ali a pessoa escolhe, hoje eu vou sair com esse, hoje eu vou sair com aquele. Irmãs, e ela ali falou, irmã Raquel, a minha vida é assim, era assim. 3 carros na garagem, não, hoje eu vou com esse, não, hoje eu vou com aquele, hoje eu vou... Irmãs, e tem sim pessoas com vida muito arregalada, glória a Deus por isso. E ali, irmãs, aquela casa, aquele local, os carros, né, os carros. E ali ela compartilhando, irmãs, aqui é que tem que vigiar. É nesse ponto que a pessoa precisa vigiar e redobrar a oração. E ela compartilhou, viu, irmãs, que ela errou. Eu creio que foi Deus que permitiu, né, ela compartilhar essa história comigo.
E ela disse que ela errou com o marido. Eles frequentavam uma comunidade, eu creio aqui que vocês já entenderam, e lá tinha um líder, e ela, por ser muito bonita, irmãs, muito bonita mesmo. Quando ela me contou, ela estava assim na prova, na luta, colhendo. Porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ela estava colhendo. E ela ali naquela prova, naquela luta, ela até me mostrou algumas fotos muito bonitas, irmãs. E assim, passando privações mesmo até de alimento, já com aparência bonita. Imagina na época que estava lá desfrutando da vida que Deus deu. Então, irmãs, ela errou, né, com essa pessoa, com esse líder, não vigiou, o inimigo entrou e isso trouxe muitos problemas naquele momento para a comunidade, para a esposa desse líder, né? Foi algo assim tão difícil que a esposa sabia, descobriu e ela não podia falar. Tem coisas que não dá para falar. Mas ela dormia no altar, a esposa. E ali a bomba, né, veio à tona. E ali foi um escândalo. E é Deus que permite, viu, irmãs? A Bíblia diz que não há nada de oculto que não venha a ser revelado. E ali Deus permitiu. Eu não lembro se o casamento lá do líder, eu acho que separaram, a comunidade fechou. Isso foi um escândalo na cidade. E ela estava confessando para mim que ela, junto com o marido, ela não se separou do marido. O marido dela, um homem de Deus. Um homem de Deus, irmãs. Um homem de Deus. Um homem de Deus mesmo. Não largou ela, porque ele amava. Um homem de Deus. Não largou. E ali ela já estava grávida. Ela teve um maiorzinho, tinha um pequenininho, uma pequenininha. E ali ela estava falando para mim que ela estava pagando já há alguns anos um alto preço por não ter vigiado. Um alto preço por não ter vigiado. Preço esse de que o marido perdeu o emprego, eles perderam todos os carros, a casa estava toda endividada, a casa, risco também deles perderem a casa. E ela falou assim: irmã Raquel, eu tô colhendo o que eu plantei, porque eu brinquei, eu não vigiei. E ali eles estavam vivendo de doação, cestas básicas, né? E parece que a filha, né, um outro filho que ela teve, que era bem bebezinho, ela teve no hospital público da cidade. Outrora, né, o anterior, ela teve em um dos melhores hospitais lá da tal cidade. E foi assim, foi uma decadência muito grande. E ela falando, olha, é o básico do básico que eu tô vivendo aqui, irmã Raquel. Eu tô passando esse deserto, acho que ela já tinha o quê? Uns 5 anos nesse deserto. Ela estava vivendo já um bom tempo nesse deserto.
O marido não conseguia nada de trabalho, depois deles muito orarem. E outra coisa, viu, irmãs? A pessoa que faz uma aliança com a outra sofre também as consequências, viu? Sofre também as consequências. Quando você faz uma aliança diante de Deus e dos homens, seja qualquer tipo de aliança, você tá ali com aquela pessoa, você vai sofrer, passar aquela situação que a pessoa está passando. Se observa a palavra de Deus, Jonas entrou naquela embarcação, todos pereceram. Vem cá, o que está acontecendo aqui? Que estava tudo bem. Estava tudo bem aqui. O que está acontecendo? Não, vamos ver aí, alguém entrou aí. Então, irmãs, isso acontece, viu, irmãs? Pelo fato de você fazer uma aliança ali com aquela pessoa.